Olá! Eu percebi que ultimamente as pessoas têm falado mais sobre racismo estrutural e isso é muito importante, principalmente depois do lançamento e do sucesso que foi o livro do professor Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Embora esse não tenha sido um termo criado por ele, porque já faz presente há muito tempo na luta do movimento negro. Eu me chamo Eliel, seja bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre racismo estrutural. Eu já inicio esse vídeo dizendo que o racismo é um debate de todos. Discutir racismo não é algo que compete apenas às pessoas negras, ou muito menos um assunto que só deve ser tratado com mais atenção em uma data específica do ano. O debate sobre racismo, na sociedade racista em que vivemos, se torna algo necessário quase que cotidianamente, para que assim possamos mudar a estrutura a partir de nossa compreensão e consciência de indivíduos inseridos nesse sistema estruturalmente racista. Portanto, é crucial que brancos discutam o racismo, até porque foram os brancos colonizadores que criaram o racismo. Fala um pouco, você acha que os brancos têm um papel e qual é esse papel? O discurso é uma prática. E mais ainda, sem os brancos, não é possível superar o racismo. Justamente porque os brancos também são uma criação do racismo. Então eu quero me valer aqui das palavras, mais uma vez, da Shirley Bembe, quando ele traz Frantz Fanon, Frantz Fanon, o grande psiquiatra argelino, enfim, martinicano, e que tem um papel fundamental na construção de uma reflexão sobre a questão racial e não só no nosso tempo. É o seguinte, a gente só consegue sair dessa grande noite juntos. Eu já começo o vídeo ressaltando essa importância de que o racismo ele é um problema de todos e não apenas das pessoas negras, porque existe uma galera que não entendeu o conceito de lugar de fala e acha que somente algumas pessoas específicas podem falar sobre determinados assuntos. Ou seja, um conceito que é tão importante para entender o lugar social do indivíduo, de onde que o discurso ele está direcionado, de onde vem esse discurso, é impressionantemente mal interpretado por muitas pessoas, mesmo sendo um conceito bem simples. Mas este não é o assunto exatamente do vídeo. Então aqui eu vou deixar como sugestão de leitura Lugar de Fala, da filósofa feminista Djamila Ribeiro. O professor Silvio Almeida ele destaca três concepções sobre racismo: o racismo institucional, o racismo estrutural e o racismo individual. Nesse vídeo eu vou falar mais especificamente sobre o racismo estrutural. O racismo estrutural, galera, ele é o conjunto de práticas discriminatórias, históricas, culturais dentro de uma sociedade. Ou seja, é o racismo que está enraizado lá desde o início, desde a formação da sociedade. E esse racismo, ele privilegia algumas privilégios das outras. É um termo que é utilizado para reforçar o fator de que na sociedade estruturalmente, com base no racismo, favoreceram pessoas brancas em detrimento das pessoas negras e indígenas. Quando a gente pensa no Brasil, na história do Brasil, na formação do Brasil, que é uma história violenta, uma história de abuso, de exploração, uma história com escravidão, uma história de genocídio, uma história de... A gente percebe quais desses grupos foram mais favorecidos e quais foram desfavorecidos. E o que isso resulta nos dias de hoje. Então, falar de racismo estrutural é lembrar das questões centrais que mantêm esse processo longo de desigualdade entre brancos e negros presentes e que acaba se desdobrando no genocídio de pessoas negras, lembrando que jovens negros a cada 23 minutos são assassinados aqui no Brasil, assim como no encarceramento em massa da população negra e na violência, na pobreza e na violência contra as mulheres negras e contra as mulheres. Então, para entender as raízes do racismo estrutural no Brasil e como essa história começou a se perpetuar até os dias de hoje, é necessário que a gente volte até o século XVI ao século XIX para entender como foi instituída a escravidão, marcada principalmente pela exploração forçada da mão de obra de negros e negras trazidos do continente africano e transformados em mão de obra escrava pelos europeus colonizadores aqui no Brasil. O Brasil recebeu mais de 4 milhões de pessoas negras escravizadas. O Brasil recebeu de várias diásporas africanas.
E esse transporte era feito de maneira totalmente desumana. Muitos se suicidavam, muitos morriam. Em média, 14 negros e negras africanos eram jogados ao mar por dia. O Brasil, como eu já falei, ele passou por 3 séculos de escravidão. Essa situação só teve fim por conta da resistência dos negros e negras escravizados, que infelizmente muitos não estão presentes na história oficial do Brasil. Guerreiros e guerreiras, príncipes, princesas, reis, rainhas, líderes de quilombo, líderes de quilombos, que infelizmente não estão presentes na história oficial. Gente como Dandaras, Azimba Gamba, Aqualtune, Luísa Maim, Teresa de Benguela, entre vários outros como Luiz Gama, José do Patrocínio, André Rebouças, Dragão do Mar, Chica da Silva. Todos esses 300 anos de exploração, de desumanidade para com as pessoas negras, de desigualdade, gerou marcas profundas na sociedade brasileira. Marcas essas que resultam nas desigualdades em todas as estruturas de poder no Brasil. Disparidade que deixou e orientou e conduziu até os dias de hoje as relações econômicas, sociais, culturais e institucionais do país. Em 1888, quando houve a abolição da escravatura pela princesa Isabel, que foi um momento muito rápido, um momento muito quase que sem muita significância, a qual necessitava esse marco, foi muito rápido, foi um discurso muito simples, uma assinatura. Essa assinatura aconteceu, a escravidão foi abolida do Brasil, mas não houve políticas públicas que amparassem a população que foi escravizada. No pós-abolição, as pessoas negras elas não tiveram acesso à terra, à indenização ou reparo por tanto tempo de trabalho forçado. E o pior, muitos permaneceram nas fazendas em que trabalhavam em civil. E foi a partir daí que se instalou a exclusão de pessoas negras dentro das instituições, na política e em todos os espaços de poder. Todo esse processo que o Brasil vivenciou, de longa duração, de exclusão, de desumanidade para com as pessoas negras. Tudo isso resulta no racismo estrutural que temos. E quando a gente vê isso, a gente entende, o racismo ele é um processo histórico, um processo que modela a sociedade até hoje. E a gente tem prova disso o tempo todo, como eu já falei, de analisar os espaços de poder, quem exerce ou não determinadas funções, quais são a maioria das pessoas da população carcerária, qual é a maioria da população que é assassinada. Uma prova disso, inclusive, é o contraste explícito entre o perfil da população brasileira e sua representatividade em espaços de poder, como, por exemplo, no Congresso Nacional. Enquanto a maior parte dos habitantes é negra, cerca de 54%, quase todos os 96% do Congresso Nacional são brancos. Outro dado que é de extrema relevância quando a gente vai falar de racismo estrutural é a violência contra a população negra. É absurdo. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Isso tudo resulta na ausência de negros e negras em cargos de liderança. Na maioria das empresas do país mostra que o racismo estrutural atua em diversas dimensões e camadas. Ele estrutura a sociedade a partir da desvalorização e restrição de oportunidades de pessoas negras na ascensão social. Eu acho que eu consegui passar aqui uma ideia do que é o racismo estrutural. Talvez eu faça outro vídeo abordando os outros exemplos de racismo, mas eu acredito que esse seja o mais importante da gente entender dessa concepção, porque como o professor Silvio Almeida diz, o racismo ele é um problema de todos, porque quanto mais racista uma sociedade é, mais atrasada ela é em desenvolvimento humano, em tecnologia, em pessoas indo para a universidade. Apesar de a gente ter um ministro da Educação que claramente diz que universidades não é um espaço para todos, que PCDs atrapalham a educação, até a gente não entender que devemos ser antirracistas, a gente ainda vai continuar tendo muitos problemas, a gente ainda vai continuar sendo um país de terceiro mundo, que tem tantas riquezas, e com tantos problemas e com tantas mazelas sociais de desigualdade. 2018
e falamos, ninguém solta a mão de ninguém. E a gente tem que continuar segurando a mão uns dos outros, das pessoas negras, das pessoas LGBTQIA+, das mulheres, dos indígenas, e não soltar. Enquanto a gente for insensível em relação ao problema do outro, que não é do outro, é nosso, porque minoria, quando a gente fala de minoria, quando a gente fala de preconceitos, a gente está falando de uma sociedade como um todo. O racismo, ele é um problema de todos, a homofobia é um problema de todos, o machismo é um problema de todos. Porque a sociedade, as estruturas da sociedade, elas estão interligadas. E se o povo entende isso, se as pessoas se unem, elas podem fazer mudanças na estrutura social. E muita gente não quer. Tem gente que não quer que isso aconteça. Se as pessoas pegam livros e de repente fazem uma revolução, ninguém solta a mão de ninguém.